Fios e fios. Campana. Rafaela. Bom dia, bom dia. Olá, Melissa, bom dia. Tudo bem? Hoje você está na Disney? Bom dia, professor. Bom dia, Felipe. Beleza? É Disney? É a Disney, né? Pela cara do Mickey, tem que ser a Disney. Ou algo similar. Gustavo, Bom Oi, dia. eu já vou ligar a bom câmera, tá? dia. Rapidinho. Bom dia, Rafa. Bom dia, Ana Beatriz, Danilo. Beleza, João. Eu tô de lado aqui na câmera, mas é porque meu celular tá carregando e eu não consigo colocar ele aqui de frente, tá? Eu tô aqui de lado. Fala. Tudo bem? Tudo bem? Gente, Eu eu tô nunca vendo. vi campana sem capuz. Não, eu também não. Não, pera, já vi uma vez campana sem capuz. É, Foi no aniversário não, da eu já vi Vanessa do ano já. passado. Eu já vi já, mas o ano passado que eu me lembro também. Esse ano eu sempre via Bom ele com dia. capuz, andando. Bom dia, Júlia. Faz parte, é seu estilo, né? Sua marca. A gente tem que criar o nosso estilo, né? É aquilo que faz você lembrar da pessoa. Aí você vai olhar uma pessoa Igual, com eu capuz. sempre lembro da Shein porque ela só tem roupa bonita. É Aí, ó, tá incrível. vendo? Comigo eu ando só de. Ah, Ah, tá fazendo para, cara de Rafa. vergonha, mas só tem roupa bonita. Ela tem muito Olá, bom gosto para Beatriz. escolher as roupas. Eu é capaz de eu ir de pijama no supermercado. Não, eu também não tenho muita desses negócios de roupa assim, eu saio com qualquer coisa no corpo, mas eu assisto bastante essas coisas de desfile, esses negócios assim, só que eu não uso nada. Eu sei, mas eu não uso nada do que eu sei, entendeu? Eu simplesmente vou vestindo, porque para mim, né, vou vestindo. Duas Letícias. Fala, Gabriel, tudo bem? Beleza? Tem o pessoal chegando ainda, pessoal. A gente vai fazer algumas atividades hoje, tá? Se o meu PC teve uma atualização do Windows esses dias, não sei se vocês ficam, eu não sei como que vocês, como é a relação de vocês com esse mundo de computadores, mas eu fico muito atento a isso porque, né? Ei Maria, ei Luísa, tudo bom? Porque a gente, beleza? Eu tô de lado assim porque meu celular tá as gambiarras. Cara, olha o suporte do meu celular. Deixa eu mostrar aqui. O meu celular está sendo suportado por uma caneca e minha blusa de frio, tá bom? Então, são as técnicas para dar aula. Gambiarra a gente aceita, desistir jamais. Lógico, a gente tem que arrumar um jeito, não tem como. Então teve uma atualização do Windows esses dias e ela tá às vezes está travando o PC por algumas N coisas, né? Quando o sistema operacional atualiza, ele normalmente vem com alguns bugzinhos e o Windows é mestre nesses bugs, né? Então pode ser que trave da última aula, por exemplo, antes dessa, travou. Ei, Luísa, tudo bem? Travou e eu simplesmente travou. Eu não conseguia fazer nada. Quanto tempo que eu não te vejo, Luísa? Beleza? Bem, tá estudando, tranquilo, tá indo? Que eu lembro no início do ano que vocês, pelo menos eu tô falando em química, né? Que vocês estavam assim, já caminhando legal, já tava pegando as coisas. Como que tá agora? Eu tô perguntando porque eu tô vendo vocês agora, então fica melhor para conversar, entendeu? Dá aquela sensação de que você está realmente conversando com a pessoa. Quando eu fico olhando para as telinhas todas em preto aqui, dá aquela tipo, caramba,
que coisa solitária, entendeu? Então, fica Gente, mas o estranho. brasileiro tem cada gambiarra, é incrível. Nossa, é porque, ó, aquilo ali, ó, aquele fio, tem um outro fio lá, é tudo gambiarra que tá no meu quarto, ó. Comigo eu não tô usando celular, não. Eu tô usando o computador da É porque Dell eu que não. tá aqui desde o dia que eu nasci. E O PC, continua o meu PC, rodando. ele não tem câmera, né? Que é um PC, né, normal, então não tem câmera. Então eu tenho que fazer essas gambiarras, né? Que é colocar antes eu usava a calculadora, às vezes o controle do ar condicionado como suporte. Enfim, agora como eu mudei a posição de várias coisas aqui no meu quarto, para melhorar também um pouco a qualidade, o, a- o fio fica aqui do lado aqui, ó, desse lado de cá, e aí o celular tem que ficar aqui. Porque meu celular, né, gente, é aquilo. Eu tenho que carregar ele de 2 em 2 horas. Então, basicamente, ele vive conectado na energia. Pessoal, ó, Enzo, Ana Clara me explicou, a Larissa, Pedro, né, Esqueci da câmera, professor. gente, é só, né, para evitar fadigas, né? Vamos lá. Vamos ser mais. Vamos evitar as fadigas, né? Final de semana, sexta-feira. Ah, outra coisa. Segunda-feira, deixa eu já começar a aula. Segunda-feira a gente vai fazer uma aula de revisão, tá bom? A nossa prova vai ser no dia 17, né? A VHA de vocês de Química. Tá bem tranquila, mas a gente vai fazer uma revisãozinha para que a gente possa dar uma retomada aí nos conceitos, enfim. Fazer aquelas... Professor, minha câmera tá bugada de uns... Tá bom, sem problemas. Tranquilo. Lembrem de registrar o nome no chat, pessoal, porque eu faço o registro depois e fica tudo registrado no meu PC ali num arquivo de texto. Então coloquem o nome de vocês e a presença, porque eu sempre vou fazendo esses registros. Olá, Inaê, bom dia. Fala, Danilo. Tudo bem, Danilo? Danilo é um rosto que eu não vejo há séculos. Muito tempo. Tranquilo, cara? Tá conseguindo aprender? Vitor, beleza. Você é fera. Bárbara, tudo bom, Bárbara? Olá. Eu tô olhando assim de lado, mas eu sei, é porque o meu PC tá aqui, a câmera tá aqui, tá? Então, é aquilo. Vamos lá então, pessoal. A Elisa tá entrando aqui agora. Eu vou começar com vocês, a gente vai fazer atividades, tá? A gente vai resolver algumas atividades, a gente vai aplicar um pouquinho desses conceitos, tá bom? Dentro da resolução de alguns... Vocês ficam desajeitados com a câmera ali? Claro que não, vocês vivem com a câmera conectada para conversar entre vocês mesmos, então vocês não devem ficar... Eu fiquei muito desconcertado com a câmera no início, porque apesar de gostar bastante de mexer, Caio, de mexer, eu não usava muito vídeo chamada, né? Vocês já devem ter um costume maior, então vocês já devem ter mais familiaridade. Não sei, eu hoje em dia, tudo que eu faço, eu já ligo a câmera, eu já não consigo mais ficar sem falar com a câmera ligada. Rafael, olá Caio, beleza? Maria, Duda, tudo bem? Elisa, pessoal que chegou agora. Lembre de registrar o nomezinho no chat aí, pessoal, porque depois eu faço o registro da chamada. E é isso, bora lá? Então, nós vamos fazer algumas atividades testando seu conhecimento. Não tem muito o que falar a respeito dos conceitos desse capítulo número 10. Os conceitos, se vocês pegarem a aula da semana passada, vocês vão entender que, basicamente, o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer a determinação, isso daqui vocês vão aprender lá na segunda série ainda do ensino médio. Mas nós vamos fazer a determinação aí de números de oxidação de diversos elementos, né? Para isso a gente precisa determinar os elementos da fórmula que tem o NOx fixo. Então, quando nós vamos calcular o NOx, né, o número de oxidação, a gente determina os elementos com NOx fixo. Então, determinar os elementos com NOx fixo. É o primeiro item, é fazer isso. Depois, são 2 passos básicos. Aplicar
indicar o NOx variável com indicar o NOx desconhecido, né, que é aquele variável, por meio de uma variável, pode chamar de x. Variável e fazer a soma. Professor, você está compartilhando a tela? Não tô, né? Tô aqui escrevendo igual um louco e não tô, não. Aqui, ó. Eu tô escrevendo isso aqui. Eu tô vendo que eu tô escrevendo. Olha lá, determinar o NOx com... Estou aqui super concentrado. Determinar o NOx com elementos, o NOx fixo dos elementos, né, que apresentam. Indicar o NOx variável o NOx desconhecido por meio de uma variável que você pode chamar de x e fazer a soma dos NOx. Aí com duas condições. Se for neutro, vai ser igual a zero. Se for iônico, né? Se a molécula apresentar carga, vai ser igual a carga, ao valor dela. Bom, eu acredito que dentro desses pontos a gente consiga resumir um pouquinho aí o que é o número de oxidação. Só diminuir um pouquinho aqui para eu ter mais espaço. E aí a gente consegue agora aplicar. Vai ter o cálculo do número de oxidação para compostos covalentes. Eu também vou falar dele, tá? Mas eu vou preferir falar dele aqui na hora que a gente for aplicar, no caso do exercício número 3. Tá? Eu vou voltar lá no quadro agora. Testando seu conhecimento. Tio, página... que página? Página 8, ia falar agora. Página 88 e 89, tá? E nós vamos fazer as atividades dos Testando Seu Conhecimento, que são basicamente isso. O que a gente vai fazer em todas essas atividades? Nós vamos determinar o NOx. Então, é determinação do NOx, né? Número 1. Vamos lá. Mais de 200. Gente, ontem eu estava fazendo, eu tô lendo números, eu estou muito bom com matemática ultimamente. Ontem eu estava fazendo uma conta que eu peguei dois números negativos, tipo -1, -1. E descontei, tipo, minha soma deu, a minha conta deu 0 no final. Não deu -2, não, deu 0. É porque eu tô muito bem. Eu estava lendo 200, ó. Mais de 20 nascentes subterrâneas alimentam Vila Luz. Peixes como Poecilia mexicana ficam corados com os altos níveis de hemoglobina necessários para a captação do escasso oxigênio da água. Venenoso para os seres humanos, o ácido sulfídrico sustenta formas de vida microbianas que o oxidam, originando o ácido sulfúrico. Olha só, aqui é muito bacana porque a gente pega ali um comportamento de alguns organismos biológicos, evidentemente, alguns organismos que ao invés de trabalhar com oxigênio, esses gases comuns, eles utilizam outros elementos químicos como forma de energia. No caso aqui, enxofre. Tá? Então fiquem atentos que tem esses... principalmente no reino Monera, você tem essas características assim particulares em vários tipos de organismos, né, desse reino, por exemplo. E aqui eu tenho duas espécies, mas não é o foco, eu só falei porque é legal, né, uma curiosidade bacana. O ácido sulfídrico e o ácido sulfúrico. Indica a opção que contém o número de oxidação correto do átomo de enxofre presente nos dois elementos. Então, aí, nas duas fórmulas, na verdade, né, nos dois compostos. Vamos lá. Então, a gente tem o H2S, muito fácil esse, e o H2SO4. Olha que bacana. Então, aqui a gente já sabe o seguinte, a gente tem dois elementos químicos. Então, primeiro, determinar o elemento com NOx fixo. Se eu olho para essa primeira fórmula, o elemento que tem o NOx fixo é o hidrogênio. E eu sei que em todos os compostos, exceto naqueles compostos em que ele está ligado a um metal, ele tem o NOx de +1, né? Então, o NOx do hidrogênio é +1. Bom, beleza.
Se o NOx do hidrogênio é +1, qual é o NOx do enxofre aqui? Fácil de perceber, né? 2, eu chamo ele de X. Então, ó, indicar o NOx desconhecido por meio de uma variável, X, qualquer variável, letra, né? E fazer a soma dos NOx. Se for neutro, igual nesse caso aqui, é igual a 0. Se for iônico, é igual a carga, né? O valor da carga. Aí a gente tem o seguinte, tem alguém falando alguma coisa no chat aqui? Deixa eu olhar. Não, porque né, tem que dar uma olhada, porque pode ser que tenha gente querendo entrar na sala. Será que tem gente querendo entrar? Só um minuto, pessoal. O ruim é isso. Não. Por enquanto também não, então. Não. Ok. Então aqui a gente faz uma continha bem simples, né? Se for neutro igual a 0, então vai ser +1, que é o valor da carga do hidrogênio, vezes 2 átomos. Lembrando que fazer a soma dos NOx não é simplesmente pegar o valor aqui de cima e somar. Você tem que lembrar que esse valor indicado aqui em cima, ele corresponde para um átomo, né? Um átomo da substância, um átomo daquele elemento tem esta carga. Então, como na molécula nós temos 2 átomos de hidrogênio, então é 1 vezes 2 mais X do enxofre igual a 0. Então, aqui a gente vai ver que o enxofre aqui vai ter um NOx de -2, correto? Fácil, né? Alguma dúvida? Não, acredito que não. Eu mesmo respondo a pergunta, pode falar. Tio, por que é igual a 0? Porque ela é uma molécula neutra, ela não é iônica. Professor, a gente tem que decorar, tipo... NOx fixo tem. Tem. Vai ter, Bárbara, não tem jeito não. Né? Mas o decoreba aí acaba vindo com uma prática, tá bom? Porque aí você consegue determinar, sempre vão ter quase os mesmos elementos. Olha lá, ó, hidrogênio de novo se repetiu, oxigênio. E a diferença está aqui, ó. Isso é um composto iônico, porque ele tem carga. Isto é um composto neutro. Por quê? Porque ele não tem carga. Então, em casos de compostos neutros, a soma dos NOx, né, de todos os elementos tem que ser igual a 0. Se for o composto iônico, a soma dos NOx aqui tem que ser igual ao valor da carga. Eu vou fazer deles para você entender. Então, para você diferenciar, ó, isso é um composto neutro. Composto, gente, porque ele é formado por vários elementos, é uma substância. Isso é um composto iônico. Lembra que eu falei na aula passada que você pensa que ele está dentro do parênteses e a carga, então, vale para todo mundo, tá? Entendeu, Inaí, a diferença agora? A diferença está na escrita aqui, ó. Iônico, neutro. Então, você sabe, pela presença do sinalzinho de mais ou menos, né, dependendo do caso, sobre o elemento, sobre a fórmula. Entendeu? Pegou a diferença? Inaê? Oi, tio, desculpa, eu tinha... Então, eu não sei. Então, vamos lá. Determinar os elementos com NOx fixo. Primeira parte da nossa estratégia. Se eu observo aqui o elemento hidrogênio, ele tem NOx fixo de +1, e o oxigênio, ele vai ter um NOx fixo de -2. Por enquanto, para a gente, até a gente aprender o que são óxidos, peróxidos, superóxidos. Enquanto a gente não fala sobre essas substâncias, os NOx do oxigênio normalmente vão ficar na faixa do -2. Ele vai ter quase que quase, não é verdade. Ele vai ter quase que um NOx fixo na maioria dos exercícios que a gente resolve. Mas não é porque tem alguns compostos que o NOx do oxigênio varia, tá bom? Então fiquem atentos. Eu vou mostrar um depois aqui, um iônico que varia. Então aqui eu faço o seguinte, como ele é neutro, neutro porque não aparece carga sobre a molécula, a gente faz o mesmo esquema. +1, que é a carga de cada átomo de hidrogênio, vezes 2. Eu chamo aquele NOx desconhecido de X, de Y, de qualquer coisa,
Como é 1, só vezes 1, então é x vezes 1. E o oxigênio, a carga é menos 2, só que existem 4 átomos de oxigênio. Então, a gente tem mais 2, mais x, menos 8, igual a 0. 0 porque a molécula é neutra, tá? E eu vou fazer outros exemplos depois. Tem um ali, ó. Então, aqui o valor de x vai ser igual a mais 6, né? O 8 vai para lá, o 2, então vai ficar mais 6. Aqui dá menos 6, passa ele para depois da vírgula, mais 6. Então, resposta aí, qual é a resposta desse item lá? É. Não clica no brackets, não, vai travar. É porque meu desenvolvedor web aqui, aí ele trava um pouquinho o meu PC. Letra E, beleza, show. Vamos lá. Deixa eu Volta pegar. ali, por favor. Quê? Na... Não entendi, desculpa. Pergunta de novo. Você volta na resolução, por favor. Volto. Eu vou fazer a 4, tá? Para exemplificar a questão dos compostos iônicos. Depois eu volto nas outras. A 2 é similar à número 1. Então é só fazer direto. Agora a 4 não. A 4 tem os compostos iônicos, tá bom? Aí eu vou fazendo. Beleza? Tá dando para ver? Eu acho que não consigo passar mais que isso, não. Pode passar já, tio. É um limitezinho, então tá aqui. Eu pensei que era uma coisa quase infinita, mas não é. Então eu vou apagar aqui, tá? A número 1. Eu vou fazer a 4. Mas por que eu estou indo para 4? Porque basicamente ela trata daquela forma iônica que eu estou falando com vocês, então é legal da gente fazer ela. Ó, a 4. Perceba as moléculas. Diferentemente das moléculas do item 1 ou do item 2, por exemplo, você percebe o seguinte, você percebe que em cima de todos esses compostos tem um sinalzinho de mais ou de menos. Isso indica que ele é um composto, né, uma fórmula, uma substância química iônica. Iônica porque não é que ela é formada por ligações iônicas, tá? Tem que fazer essa diferença. Quando eu falo que o composto ali ele é iônico, eu não estou querendo dizer que as ligações dele são do tipo iônica. Nesse caso aqui, quando eu falo assim, uma substância ou uma molécula, né, porque normalmente vão ser compostos covalentes, então uma molécula iônica, molécula é de composto covalente. Iônico, como assim? Então, quando eu falo de molécula iônica, eu simplesmente estou querendo dizer para você que aquela estrutura, aquele conjunto de átomos, ele tem uma carga, tá? Não que ele é formado por ligações iônicas. Quando eu falo o termo molécula iônica, tá bom? Então, quando eu for calcular o NOx, para cálculo de NOx, os termos, muitas vezes pode aparecer o mesmo termo dentro de conceitos diferentes e ele te dá interpretações diferentes. É o mesmo sentido, mas ele faz você interpretar de uma maneira diferente o conceito que está sendo exibido ali. Então, como que eu sei que essas moléculas são iônicas? Porque elas apresentam cargas. Toda vez que acontecer isso, eu tenho que pensar Aí, que... tio, Pode falar. a carga vai ser só o... Tipo, se tá só um menos, vai ser menos um. Exato. Carga. Na química, o número 1 é suprimido. Ele não aparece. O número 1 não aparece, só aparece do 2 para cima. Então, toda vez que você vê um sinal de menos, significa que é menos 1. Toda vez que você vê um sinal de mais, sozinho, só o sinal, sem valor nenhum, mais 1. Quando você vê HC é um átomo de cada, mas não aparece o número 1 aqui embaixo. Então, na química, o número 1, para indicar carga e quantidade do elemento,
para indicar a quantidade do elemento e as cargas, o número 1 é suprimido na química, ele não aparece não, tá bom, Inaê? Então, toda vez que você vê menos, significa que é menos 1. Mais, significa que é mais 1. Beleza? Fácil, né? Tranquilo. Então, vamos lá. O primeiro composto aí é o HCO3 menos HCO3 menos. Esse menos aqui em cima, olha só como que é o lance e muitas vezes pode confundir. Esse menos que está aqui em cima, repara bem onde ele está posicionado. Ele está pertinho do oxigênio, não é verdade? Está em cima do oxigênio. Qualquer pessoa que não tem um conhecimento básico de química vai falar que esse menos, ele... E isso eu não tiro nada da pessoa, né? Não é culpa dela. Olha a forma como tá. Então, quer dizer, tem que dar uma mexida nisso para, né, dar uma clareada melhor na escrita. Esse menos aí em cima, ou mais, ou menos 2 menos, 4 menos, menos lá no final, ele não é do oxigênio, nem do hidrogênio no outro caso ali. Ele é da molécula como um todo. Muita atenção, tá bom? Então, digamos assim, um detalhe que não foi mudado ainda, não sei por que isso não foi mudado. Eu prefiro pensar da seguinte forma, ó, que isso daqui está entre parênteses e aqui em cima vale menos 1. Pronto, que é o menos, sozinho, tá bom? Então, tudo isso que está aqui dentro vale menos 1. Como que você faz o NOx desse tipo de situação? Então, primeiro eu vou determinar os elementos com NOx fixo. Ok. Hidrogênio. Fazer de... Eita. Fazer de azul. O hidrogênio, que tem NOx mais 1, e o oxigênio, que tem NOx menos 2. Ok. Então, quem é o NOx variável? É o carbono. Vou chamar de X. Isso daqui, ó, presta bastante atenção. Quando é iônico, eu faço a mesma coisa. 1 mais 1 do hidrogênio, vezes quantos átomos? Só tem 1. Ok. Mas eu tenho que somar os NOx. Mais X, mais menos 2 vezes 3. Só que aqui não é igual a 0, porque não é um composto neutro. Essa soma vai, como é um composto, né, uma fórmula, uma molécula iônica, você tem que igualar o NOx igual o valor da carga. Menos 1 nesse caso, né? Então aí você faz mais 1. Tio, Oi. em que situações que o NOx do oxigênio é menos 2? Quê? Em Repete. que o NOx do oxigênio menos 2? Sim. Em qual eles não Que são? situações? Ele não é? Ele não é. É mais fácil de falar. Em quais situações ele não é menos 2? Peróxidos e superóxidos, que são compostos que a gente não estudou ainda, por isso que eu falei anteriormente que na maioria dos casos aqui, por enquanto, agora, é sempre assim, por enquanto, até eu aprender o que é um peróxido e o que é um superóxido, até eu chegar lá, por enquanto eu assumo que é menos 2. Por enquanto. Mas depois ele pode variar para menos 1 e menos meio, que no caso do peróxido é menos 1 e no superóxido é menos meio. Tá bom, Inaê? Então tem essa variação. Só que como a gente não falou ainda, não descreveu as classes de substâncias, né? O que é um ácido, o que é uma base, o que é um óxido, o que é um sal, para eu poder te falar o que é um peróxido e assim você conseguir visualizar isso, a gente assume na maioria dos casos, por agora, só nesses exercícios aqui, que ele é menos 2. Tá bom? Nos outros casos, peróxidos e superóxidos, no peróxido ele vai ser menos 1 e no superóxido ele vai ser menos meio, tá? Tem essa diferença. Beleza? Aí como que eu vou saber? Calma que quando a gente estiver estudando as classes dos compostos, aí quando a gente estudar
a classe de compostos chamados de óxidos, aí eu vou falar, olha só, isso é um óxido, isso é um peróxido, isso é um superóxido. Então, nesses casos aqui, aí quando você conhecer, você vai, entendeu? Para não embolar os conceitos, porque senão eu vou indo lá na frente, volto cá atrás, enfim, fica perdido, aí fica solto. Então, é melhor a gente ir botando, né, os pedacinhos ali, os bloquinhos e chegar lá e já ter o conhecimento para entender que quando for um peróxido e um superóxido, ele falou sobre isso. Aí o NOx vai variar. Tudo bem? Tudo bem. Show. Então vamos lá. Ó. Aqui vai dar ó, x menos 5 igual a menos 1. Então x vai ser igual a mais 4. Não é verdade? Então o NOx do carbono aqui é mais 4. Beleza? Vamos fazer mais? Mais 1. Deixa eu diminuir aqui para eu ter mais espaço. Puxar para cá. Ok. Então vamos lá. Qual é o outro? Vamos ser rápido. NH4 mais. Aqui, ó. NH4 mais. Esse mais não é do hidrogênio, ó. Parece, mas não é. Ele é do composto todo. Então aqui, nós vamos de novo. Quem é o elemento que tem o NOx fixo? Nos dois é o hidrogênio. Então o nitrogênio vale X. Oi, pode falar. Então, como é que eu sei? Eu só ia responder o NOx fixo. Tá, show. Aqui é o hidrogênio, show. Mais meio, mais 1 vezes 4, igual a mais 1. O valor da carga. Ok? Então, a gente tem que x mais 4 é igual a mais 1. X é igual a 4 menos 1, ó. Eu tô falando? Oi. Tipo assim, se em um exercício eu descobrir que o NOx de tal elemento é tal, no próximo exercício eu posso usar esse NOx que eu descobri no anterior? Ou vai ser um NOx diferente? Te respondo com o item 1. Com o primeiro exercício. Lembra lá ó, que a gente calculou o S e o H2SO4? Cuidado, nem sempre. Aquele vale menos 2 e aquele vale mais 6. Não pode não, tá vendo? Nem sempre. Tem alguns casos que tudo bem, ele se mantém, mas nem sempre. Tá? Então é melhor. Então o que eu aconselho sempre? Calcule. Somente considere fixos os NOx que são fixos. Os que não são, mesmo que no exercício posterior ele se repita, os que não são fixos, calcule. Por quê? Porque como eles não são fixos, eles são NOx variáveis, isso vai depender dos... apaguei. Olha que burro. Isso vai depender dos elementos que eles estão ligados, tá bom, Bárbara? Então, eu aconselho sempre a calcular, mesmo que, por exemplo, se em duas substâncias quaisquer, o NOx se repita, tá bom? Isso não quer dizer que é fixo. Quer dizer que, pela forma como os elementos estão ligados, o NOx do enxofre ali, por exemplo, se manteve. Mas nem sempre isso acontece. Então, é melhor calcular para evitar erro. Tá bom? Beleza? Consegui responder sua dúvida? Beleza. Tá? Então, eu aconselho sempre a calcular para evitar o erro, né? Fica menos chances de você errar. Ó, SO2, O7. Opa! SO2, O7. Tudo isso aqui vale menos 2, né? Que é aquela carguinha que está lá em cima. O que parece ser a carga do oxigênio. Olha lá, ó. Não confunda. Não confunda. Então, por coincidência, aqui é menos 2 e esse daqui é X. Vamos lá, ó. Só que agora aqui tem 2 enxofres. Então é X, que é o valor da carga que eu não sei, vezes 2, mais menos 2 vezes 7, igual a menos 2. Né? Que é o valor da carga. Ok? Então, a gente tem 2x menos 14
igual a menos 12, ó. Menos 2. 2x é igual, vou fazer tudo bonitinho aqui, vai ser, vai ser igual a 12, x é igual a 6, né? Positivo. Tá vendo? Se repetiu. Mas quer dizer que o enxofre sempre vai ser 6? Não. Isso por conta da organização da fórmula, né, dos elementos que fazem parte daquele composto, leva o NOx do enxofre a ser mais 6 aqui também. Mas ele é um NOx variável, que depende. O NOx dele depende. Quem são os outros elementos que estão ligados a ele? Por isso que ele se chama de NOx variável, entendeu? Os NOx fixos, eles são fixos por quê? Porque independente do elemento, né, dos elementos que formam aquele composto, independente, a carga daquele elemento fixo vai ser sempre aquela. Então, ele independe dos outros. Já os NOx variáveis, não. Eles são dependentes de quais elementos químicos que estão ligados a eles. Então, você tem que ficar atento. Por isso que é bom fazer, mesmo que se repita, porque, né, mais uma vez, a chance de erro é menor. Beleza? Então, eu vou apagar aqui, ó. Depois a gente tem o PO2O4, O7, desculpa, não peguei. P2O7, pirofosfato. Aqui, ó, isso é um óxido, tá? Mas aí, como é que eu vou falar que é um peróxido, um superóxido ou um óxido, se eu não falei ainda sobre as funções? Vou deixar do jeito que tá lá, ó. Menos 4, ou 4 menos, né? Normalmente vem 4 menos. Não é a carga do oxigênio, é a carga do composto, né, todo. Então, a gente tem aqui que o fósforo é o meu NOx variável, né, eu não sei, logo a gente vai ter. Tem alguém falando alguma coisa no chat, alguma dúvida, pessoal? Porque eu não estou vendo, não. Professor, como é que fala isso? Ah, tá, NOx, número de oxidação. Desculpa, eu não respondi na hora, número de oxidação. NOx, número de oxidação. Respondi? A pergunta que estava lá no chat? Eu acho que é isso. Se sim, dá um sinal aí para mim, para eu poder ter certeza. Deixa eu ver, João. Vamos lá. Então, a gente vem aqui, chama de 2 vezes x, mais eu tenho que somar os NOx. Ó, aí o cara poderia vir aqui, menos 4 vezes 7. Errou, porque o NOx do oxigênio é menos 2, não é menos 4. Vezes 7 igual a menos 4, porque menos 4 é a carga do composto. Lembra? Coloca entre parênteses para o seu cérebro ele separar o que é do elemento e o que é do composto como um todo. Então, você tem aqui 2x menos 14 menos 4. Opa, ó, menos 4. Já ia botar o resultado. 2x é igual a menos 4 mais 14. Né? Vou botar a resposta, hein? X é igual a 5. Positivo. Tudo bem? Né? Aqui tem aqueles... Pelo amor de Deus, né? Tem que fazer aqui... X vai ser igual a 10, né? Mais 5. Tem que botar o sinal, hein? Tem que colocar o sinal, hein? Tem que dizer se o NOx é negativo ou se ele é positivo. Não pode ser um número bruto. Então, aqui, o NOx do fósforo é mais 5. Sempre? Não. Depende dos outros elementos que estão ligados a ele. Tá? Em muitos casos, sim, mas nem sempre. Tá? Nem sempre. O NOx do nitrogênio, por exemplo, em muitos casos é menos 3, igual a gente achou aqui. Mas sempre? Não. Depende dos outros elementos que estão ligados a ele. Tá bom? Ô, professor, todos os elementos têm um NOx fixo? Como a pergunta, se todos têm um NOx fixo, não tem. Não tem.
Ó, o fósforo não tem um NOx fixo. Alguns elementos têm. Que elementos são esses que têm o NOx fixo? Vem aqui, ó. Regras para a determinação do NOx. Essas regras, elas vão indicar justamente aqueles elementos, aqueles átomos que têm NOx fixo. Tá bom? Beleza? Então, para saber quem são os elementos de NOx fixo, vem aqui, ó, regras de determinação. Faz uma tabela, procura, ó, tabela de NOx fixos, sei lá, bota isso no Google, gente, olha aí, ó, já veio tudo aqui na primeira linha, ó, sei lá, joga aqui, ó, imagens. Aí você vem aqui e procura, NOx fixo, olha aqui que legal, achei já, ó. Substância simples, 0. Íons é a própria carga. Molécula, somatória é 0. Metais alcalinos, mais 1. Alcalinos terrosos, mais 2. Prata, mais 1. Esses elementos aqui, ó lá, geralmente menos 2, que é o que eu estou falando. Esses grupos aqui, por exemplo, ó lá, o Inaê, nos peróxidos, o NOx dele mudando para menos 1. Estes elementos aqui, esses grupos que estão... É só você pesquisar isso no Google, gente. Ó, é só jogar aqui elementos com NOx fixo, tabela de NOx fixo, resumo de número de oxidação. Caramba! Esses elementos aqui são elementos com NOx fixo. Então, quer dizer que, exceto esses, né, tem outros, mas exceto esses com NOx fixo, todos os demais elementos da tabela periódica têm NOx variável. Por exemplo, se aparecer, exceto a prata e o zinco aqui, que são elementos de NOx fixo, os outros metais de transição, ali do meio da tabela, a maioria tem NOx variável, podendo chegar, por exemplo, o manganês a ter um NOx de mais 7, dependendo do composto. Mais 4 a mais 7. Oi? Se a molécula não tiver... Tipo, tiver duas substâncias lá que não tem o NOx fixo, eu não vou conseguir calcular, né? Se um item tiver 2 elementos com NOx variável, né? E só, por exemplo, isso aqui. Isso é muito importante. Deixa eu só fazer a última, que eu vou falar sobre isso. Só para eu dar a resposta ali. Então, ó, o HClO, né? O4, né? Menos... é isso? Ou ClO4H? Não. O H romperia essa carga negativa aqui, né? Teria que tirar. Então, ClO4 menos. Aqui a gente sabe que o NOx do oxigênio é menos 2. X. Olha só que interessante isso aqui. Né? Então, depois eu vou falar por que é interessante. E aí a gente tem o seguinte. Vamos lá. X mais menos 2 vezes 4 igual a menos 1, né? Então, aqui vai ser x igual... Aqui vai dar menos 8 mais 7, tá? X é igual a mais 7. Olha que doideira. Sabe qual é o NOx comum do cloro? É menos 7. Menos? É mais mesmo. Ó, porque se você fizer aqui, ó, 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 mais 7, menos 1. Viu? Tudo faz sentido, ó. Sabe qual é o NOx comum em alguns... Na maioria dos compostos do cloro, sabe qual é? Comum. Comum não quer dizer que é sempre assim. Geralmente é menos 1. Mas olha agora, onde ele foi. Entende que a gente tem que é importante calcular porque, ó, como muda as coisas, tá bom? Então fica aí a dica para sempre calcular independentemente do composto, tá? Mesmo que o elemento se repita. Ó, o que a Bárbara me perguntou é uma situação bem interessante. Deixa eu ver, deixa eu lembrar uma fórmula aqui. KMN não. Caramba. MN F
vier... Ah, tá. Tá. Vou fazer isso aqui, ó. Só tá... É porque eu tô pegando fórmulas na minha cabeça, tá bom? Imagine que eu tenho... Agora, ó. Esse é o exercício 4. Marque a resposta aí. Né? Não sei qual que deu a resposta aí do exercício 4. Aqui deu mais 4. Aqui deu menos 3. Aqui, letra A. Mais 6, mais 5, mais 7. Tá? Letra A. Vamos lá. E pode apagar isso aqui tudo? Para não embolar? Tudo não. Essa parte eu aqui. acho que a letra E é a mesma coisa que a letra A. Ah, não. Olha os sinais. Menos 4. Cuidado os sinais, hein? Já vi muita gente perder questão por causa de um sinal de menos. Eu tinha um professor que descontava, você errava a questão todinha. Sim, senhor. Vocês vão topar professores assim na faculdade. Errou o sinal, perdeu a questão. Ah, mas meu raciocínio está correto. Ele tem que ser muito infeliz para isso, né? Mas tem. Vai por... falta de amor no coração, não? Vai principalmente aqueles que são da área matemática mesmo, assim, que são matemáticos. Esses caras, se você errar um sinal, já era, você perdeu a questão inteira. Porque a resposta é menos 1, não é mais 1. Eu acho que eu vou dar uma terapia para ele. Imagine que você... Mas ele até, de certa parte, está correto. Imagine que você tem que fazer um medicamento e você calcula errado, bota um sinal negativo lá. Você mata o cara. Tá vendo? De certa forma, sim, mas é claro que, né, alguns professores vão muito ao pé da letra. O problema é que tem alguns professores que, tipo, não olham só o resultado, eles olham a forma que você resolveu. Aí, tipo, às vezes você faz um negócio de uma maneira errada, mas dá o resultado certo. Acontece alguma coisa que dá o resultado certo, aí ele olha assim, fez errado, né? Vamos descontar aqui. Nossa, vamos lá, pessoal. Último exemplo para a gente finalizar. Eu sei, eu já perdi ponto por vírgula, tá? Vírgula. Então, vamos lá. Último exemplo, estou falando sério. Um exemplo que encaixa justamente no que a Bárbara me perguntou. Olha só, aqui a gente tem o ferro e temos o carbono com o NOx variáveis. Os dois. Como que eu faço isso? Sistema de equação? Tipo, não, pode. Mas não tem. Pode, até pode, mas é um trabalhão. Você pode usar o seu conhecimento químico que facilita. Olha só. Pensa comigo. Acho que tem. Eu fiz essa pergunta porque tem a questão 2 de atividade proposta que tem tipo isso. Ok. Então, pensa comigo aqui. Essa fórmula, ela representa um composto covalente ou um composto iônico? No sentido assim, se ele é formado por ligações iônicas ou ligações covalentes? Esse composto, ele seria classificado como um composto de ligação iônica ou um composto de ligação covalente? Que tipo de ligação química acontece aqui nesse composto? É que, tipo, tem ferro... não, mas não sei se ferro é ou não é. É porque, tipo, não tem... Quais os... Né? Quais... Gente, isso vai estar na prova. Olha. É iônico? Mas se fosse... Ele é iônico, gente, ó. Metal Então. com a metal, isso aí. Iônico. Então, olha só. Dica. Quando o composto for formado por ligações iônicas, olha a minha fala. Quando a substância for formada por ligações iônicas, como nesse caso aqui, quando acontece isso? Quando eu tenho um metal e um grupo pode ser de ametal, né? Carbono e oxigênio são ametais. Então, metal e ametal, a ligação é iônica. Ok. Quando acontecer isso, pessoal, vocês usem uma estratégia simples.
Não tem 2 elementos com NOx variável nessa fórmula, tem um só. Sabe por quê? Ó, em um composto iônico, a fórmula, lembra da fórmula unitária? Lembra dela? A fórmula unitária, ela era escrita assim. Eu tenho um cátion com uma carga positiva aqui, que eu vou chamar de X, e eu tenho um ânion com uma carga negativa aqui, que eu vou chamar de Y. Não é verdade? Vocês lembram disso? Presta atenção lá em cima. Olha lá para cima e olha para baixo. Quando eu vou fazer a fórmula, como que ficava a escrita da fórmula? Vou fazer aqui de arco-íris. Ó, ficava o cátion com o valor da carga vinha aqui para baixo e ficava o ânion. Deixa eu escrever de preto mesmo, né? Melhor, mais visível. Ficava o cátion. Lembra, a gente cruzava as cargas? Aqui, ó. E isso vinha para cá. E isso vinha para lá. Com Y. E o ânion, né? Com o valor de X aqui embaixo. Deixa eu botar ali na cor certa. Com o valor de X. Olha lá. O cátion num composto iônico é sempre o metal. Então quer dizer que a quantidade do ametal, ó, a quantidade do ametal é o valor da carga do metal. Olha lá para cima. Relaciona agora uma coisa com a outra. Eu já falei que está tudo conectado. Ah, então o ferro é... É. Boa. Tchau, gente. Obrigado, valeu. Isso aí, show. Tô zoando. Exatamente. Final de semana, vamos. Não, tô zoando. Calma. Ah, mas tem 13 pessoas na sala, tio. Pessoal, isso daqui eu vou fazer de novo mais com vocês, mas prestem bastante atenção, façam sempre essa pergunta. Olha a diferença aqui, ó. Depois quem saiu da sala, depois olha lá no YouTube. Eu posso até ficar falando aqui sozinho, mas olha só, vou concluir a ideia. Toda vez que você for calcular o NOx, você faz o seguinte. Essa substância é formada por ligações iônicas ou ligações covalentes? Ah, beleza, é formada por ligações covalentes. Se ela for formada por ligações covalentes, eu vou aplicar tudo aquilo que a gente estudou anteriormente, né? Somar igual a zero, não. Covalente. Covalente. Se ela for iônica, o que foi que estão falando aí? Meu Deus, professor, todo mundo saiu da sala. É assim mesmo. Agora que eu falei tchau, todo mundo saiu assim? Eu falei brincando, cara. Foi porque aí na E zerou o negócio, tipo assim, né? Pegou o lance lá, a carga do metal é mais 3. Eu falei, pô, valeu. Tá bom, então, tchau. Acabou. Não, cara, não mandei ninguém sair, não. Foi só uma fala. Coisas que só acontecem na quarentena. É porque ela falou, aí tipo assim, quando fala a resposta, na minha cabeça, tipo, zerou o negócio, entendeu? Então acabou, zerou. Aí eu falei, beleza, show, valeu, tchau, é isso. Mas não, tava concluindo a ideia, caramba. Senão não dá. Ó, então, veja bem, pra gente concluir agora. Ó, vocês vão fazer o seguinte, olhem para a fórmula, primeiro classifique ela se é formada por ligação covalente ou ligação iônica. Classificou? Beleza. É covalente? Se for covalente,
você vem e vai aplicar isso aqui, ó. Se ela for covalente. Se você olhar para a fórmula e ela for um composto iônico, você vai fazer essa associação aqui. Por quê? Porque normalmente nos compostos iônicos, se você... Normalmente nos compostos iônicos, se você for fazer isso daqui, você vai descobrir, por exemplo, que vai ter 2 ou mais elementos lá, às vezes, que tem o NOx variável. Mas não é que é variável, é porque o composto iônico, o cátion metálico, ele tem esse valor de carga que está sempre aqui, ó. Eita. Ele tem esse valor de carga. Ué, tá. Eu estou escrevendo com a caneta de cabeça para baixo. Que está sempre aqui. Então, esse valor que vem embaixo do ametal, ele sempre corresponde à carga do metal aqui em cima. Ó. Então, faça essa diferenciação. Primeiro, olhei para a fórmula. É iônico ou covalente? É covalente. Ótimo. Isso aqui. Olhei para a fórmula. É iônico. Ótimo. Lembro disso aqui, ó. Gente, mas o que eu estou fazendo aqui? Agora nem eu sei mais o que eu estou fazendo aqui. Lembro disso aqui, ó. Dessa parte aqui que simplesmente saiu do lugar. Aí voltou. Beleza? Tranquilo? Agora sim. Tranquilo? Agora pode ir na... Agora sim. Agora pode ir embora, né? Agora Tchau, pode. tchau. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Valeu. Entendeu, Bárbara? Certinho? Entendi, professor. Beleza, então. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, Melissa. Tchau, Larissa.